Olá, seja muito bem-vindo, sejam bem-vindos. Você está no canal Conexão Evangelística, o seu canal do estudo bíblico. E hoje, desde já, eu te convido para aprendermos um pouquinho mais sobre o livro de João, capítulo 18. Hoje vamos ver a incrível história do servo do sumo sacerdote, a qual Pedro, com a sua espada, corta ali a sua orelha e depois Jesus cura. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa história de Malco, que teve então ali a sua orelha cortada. Mas, antes de iniciar, também gostaria de te dizer que se você ainda não é um inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, assim todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, você receberá a notificação. Deixe o seu like, o seu joinha para eu entender que você está gostando dos nossos vídeos e compartilhe para que outras pessoas venham conhecer um pouquinho mais essa história tão transformadora que está aqui então João capítulo 18. E antes de iniciar, eu te convido a orar comigo nesse momento, entregar este momento a Deus. Se você puder, feche aí os seus olhos e ore junto comigo. Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia de estudo. Somos gratos a Ti, Pai, por mais um dia que estamos reunidos em Teu nome para aprender mais, Senhor, da Tua palavra. Senhor, neste momento, convidamos o Espírito Santo para se fazer presente nesse estudo, que Ele venha abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, para que possamos, Senhor, entender a Tua palavra e os Teus ensinamentos. Dá-nos a Tua sabedoria, Deus, que vem do alto. Espírito Santo, você tem liberdade para agir aqui, neste momento de estudo, não só aqui comigo, mas com aqueles que estão neste momento acompanhando esse estudo, que o Senhor venha abrir o entendimento, para que venha compreender a Tua palavra. Somos gratos a Ti por tudo, Senhor. Te peço que abençoe cada casa, cada lar, cada família, Senhor, que abriu este espaço hoje para que possamos entender, compreender mais da Tua palavra. Abençoa, Pai, cada casa e cada família. Desde já, somos gratos a Ti por tudo e em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Então, aqui no nosso estudo bíblico de hoje, vamos ver, a primeira parte, porque é o capítulo 18, eles são 40 versículos, porém hoje nós vamos ver apenas até o versículo 10, até o 11. Mas antes de eu adentrar, se você perdeu, se você não viu os outros vídeos, hoje nós estamos no capítulo 18, mas aqui no canal nós temos o estudo desde o capítulo 1 e dependendo, da explicação, se for muito grande, eu divido então em partes. Então esse vai ser João 18, parte 1. Antes de iniciar, eu vou te contar o contexto, ao qual já inicia aqui então o capítulo 18. No capítulo anterior, que é o capítulo 17, nós vemos ali Jesus, já nos últimos versículos, falando ali com Deus. Jesus está intercedendo, Jesus está orando, está falando ali com Deus, Ele está orando ali por mim, por você, pelos discípulos, pela missão que os discípulos teriam, que seria levar a palavra, e finaliza assim, no versículo 25 do capítulo 17. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu enviastes a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para
que o amor com que me tens amado esteja neles e neles eu esteja. Então, finaliza assim. E agora sim, já entendendo um pouquinho do que aconteceu no capítulo anterior, vamos entrar aqui então em João 18. Versículo 1 diz assim: Tendo dito isto, que foi essas últimas palavras que eu li para vocês, né, finalzinho do 17, tendo dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, do qual ele entrou e seus discípulos. Então, aqui nós vemos, né, que depois que Jesus termina, então, ali de orar com o Pai, né, de falar com o Pai, ele vai para um jardim, né? Aqui está usado a palavra horto. Ele vai para aquele lugar, né? E que jardim é esse, né? Que horto é esse? Que aqui na verdade não fala, né? Em João 18 fala apenas que é um horto, mas esse é o Getsemane, é o jardim Getsemane, né? E esse detalhe não sou eu que estou dizendo, né, da minha cabeça, mas nós encontramos esse complemento em Mateus, no capítulo 26, versículo 36, que diz assim, eu vou abrir aqui, eu não vou dar só a referência, eu vou abrir e vou ler para vocês aqui também, que aí já fica mais explicadinho. Mateus 26, você estiver com a sua Bíblia aí acompanhando, você pode estar anotando também na sua Bíblia, está fazendo aí as suas anotações. Mateus 26, 36, que diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Isso é o que diz em Mateus 26, 36, que traz esse complemento aqui então para o versículo 1 de João 18. E lá no livro de Marcos também tem, né, esse complemento, tá lá em Marcos, no capítulo 14, Marcos 14, no versículo 32, que diz assim: E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. Né? Por que eu estou lendo esse complemento para vocês? É para vocês verem que a palavra de Deus, ela toda se completa, né? Embora os 4 evangelistas, cada um relata ali de uma forma diferente a mesma situação, mas um sempre complementa o outro, um sempre tem alguma informação importante que vai estar complementando o outro. Então, os evangelhos em si, eles se completam. Então, a gente já sabe aqui que Jesus entrou então aqui no Getsemane com os seus discípulos. Versículo 2: E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Então, esse jardim, esse horto, né, este lugar, era um lugar comum, onde eles se reuniam, né? Era um lugar ali onde frequentemente eles se reuniam para Jesus ensinar, orar, né? Derramar mais da palavra de Deus, do conhecimento de Deus sobre a vida deles. E Jesus já tinha se reunido ali então muitas vezes. Então Judas sempre estava junto, né? Judas, ele sempre estava com Jesus nessas reuniões, né? Para aprender, ele estava, ele fazia parte então do grupo. E como aqui na própria Bíblia relata, né? Muitas vezes Jesus se ajuntava ali com os discípulos. Então Judas, ele sabia exatamente qual era o lugar que Jesus gostava então ali de se reunir, que ele gostava de ficar.
Versículo 3. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Então, versículo 5. E responderam-lhe. Versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? E responderam-lhe: A Jesus, Nazareno. E disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Então, aqui nós vemos que Jesus, ele já sabia, né? Aqui o versículo 4, ele é muito claro. Jesus, todas as coisas, já sabendo Jesus, né? Todas as coisas que sobre ele haviam de vir, ele já sabia. É por isso que ele se adianta, né? Ele vai à frente e ele mesmo pergunta. Ele não fica esperando aquelas pessoas chegarem e fazer um alvoroço e pegar todo mundo e bater em todo mundo. Mas como ele já sabia a intenção e já sabia de tudo, ele se adianta e pergunta, né? Quem estão procurando? E eles respondem que é Jesus, o Nazareno. Daqui, só desse pedaço, a gente já pode tirar algumas coisas interessantes. Veja, ele estava falando com o próprio Jesus. A pessoa que está falando ali com Jesus, né? Aquelas pessoas, elas estão falando com Jesus e elas não reconhecem. Jesus fala: olha, sou eu. Então, veja, Jesus, ele tinha uma aparência comum. Jesus, ele era tão comum por fora que eles não sabiam quem era ele. Não tem nenhuma descrição, né, nos 4 evangelhos. Isso é uma coisa curiosa, né? Não tem nenhuma descrição nos 4 evangelhos ou na Bíblia de como Jesus era. Como era a sua fisionomia, se ele era alto, se ele era baixo, se ele era forte, se ele era magro, se o cabelo dele era grande ou não, se ele usava barba ou não, se o nariz dele era grande ou era pequeno. Então, assim, não tem detalhes específicos falando sobre a fisionomia de Jesus, né? Sobre ali a aparência. Mas é interessante que os 4 evangelistas não escreveram nada sobre isso. Sabe por quê? Porque eles estavam diante de uma pessoa tão linda no seu interior, tão linda, algo tão diferente, que eles não gastaram sequer uma gota de tinta, uma letra do alfabeto, nada, para tentar falar da sua aparência. Sabe por quê? Porque a aparência pouco importa. É por isso que não aparece a aparência de Jesus aqui. A aparência é o de menos. Os discípulos aqui não estão preocupados em relatar a aparência de Jesus, mas sim o seu exterior. E aí, parando para pensar nisso, né, fica uma reflexão para mim e para você. O que se destaca em você? O que será que me destaca? Será que a gente é conhecido pelo carro que a gente dirige? Ah, lá vem aquela mulher que tem um carrão, lá vem aquele homem que tem um carrão. Será que a gente é conhecido pela barba? Ah, aquele barbudo, aquele gordinho, aquela magrinha, aquela do cabelão, aquela do cabelinho curto. Como é que será que nós somos conhecidos? Né? Será que é pela nossa aparência? Será que nós somos conhecidos por aquilo que nós temos e pela nossa aparência? Jesus aqui, ele não está sendo visto pela sua aparência, mas pelas suas virtudes, né? Jesus, ele era manso, ele era humilde,
ele era generoso. Então, ele era tão comum por fora que as pessoas estavam falando com ele e não sabia que era ele. E aqui a gente tem que refletir: como será que eu sou vista pelos outros? Como será que eu sou conhecido pelas outras pessoas? É pelo que eu tenho? É pela minha aparência? Ou são pelas minhas virtudes? Poxa, aquela pessoa é uma pessoa muito calma, ela gosta de apaziguar situações. Olha, aquela pessoa é uma pessoa que gosta de ajudar os outros, é uma pessoa mansa, é uma pessoa generosa, é uma pessoa humilde. Porque a gente sabe que tem pessoas que infelizmente são conhecidos não pelas suas virtudes, mas ao contrário, pela sua falta de caráter. Tem gente que é conhecida, lá vem um mentiroso. Lá vem aquela pessoa chata, mente tanto que nem sente. Lá vem aquela pessoa que se acha a última bolacha do pacote. O ego chegou ali e parou. Então a gente precisa refletir. Veja, Jesus aqui ele está sendo conhecido, ele está sendo relatado, pelos 4 evangelistas, não pela sua aparência, mas pelas suas virtudes, pela sua generosidade, pela sua mansidão, pela sua humildade. E veja que Jesus era tão comum por fora que Judas teve que ir lá e dar um beijo em Jesus para falar: olha, é esse. Isso não está relatado aqui no livro de João, mas a gente lendo os outros evangelhos, a gente encontra, Ele se parecia ali, ele deveria ser uma pessoa que se parecia ali com Pedro, com o Tiago. Ele não tinha ali uma roupa especial, ele não tinha um jeito especial. Por fora, ele era uma pessoa comum, igual qualquer pessoa. Agora, vamos ver, como ele era extraordinário por dentro. É isso que os evangelistas, eles deixam aqui relatados, Essa parte quando fala que as pessoas estavam ali falando com ele e não reconheciam, é muito interessante por conta disso. E aqui, vamos ler aqui o versículo 6. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Essa é a segunda vez que Jesus responde, que aqui no versículo 4 ele fala: a quem buscais? E aí no versículo 5 ele fala: sou eu. E quando ele disse aqui, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Jesus, ele podia ser comum por fora, mas ele era tão extraordinário por dentro, ao ponto de abrir a boca e os soldados caírem com o poder de Deus, com o poder da palavra de Jesus. Eles caíram com o rosto por terra, caíram por terra. Então, veja como a palavra de Deus é poderosa, sabe? Não queira que as pessoas caiam aos seus pés por causa da sua beleza exterior, mas que as pessoas fiquem chocadas com o que tem dentro de você, com o que tem dentro de mim, com o que tem dentro de nós. O mundo hoje ensina que para as pessoas estarem, à nossa volta, a gente tem que ter um padrão de beleza, a gente tem que usar determinada roupa, que isso é poder, isso as pessoas vão ficar aos nossos pés. Na verdade, nós temos que nem querer ninguém aos nossos pés, porque quem somos nós? Mas nós temos que atrair e levar pessoas para Cristo.
sabe? A gente não tem que estar, é claro, gente, que a gente tem que sim ser bonita, ser bonito, se arrumar, se cuidar, cuidar da saúde, malhar, se possível, se quiser, se gostar, quiser fazer uma dieta ou enfim, se cuidar, mas não para ter aquela busca louca, incessante pela beleza exterior e ser podre por dentro. Ser uma pessoa mentirosa, ser uma pessoa invejosa, ser uma pessoa raivosa, uma pessoa magoada, uma pessoa, sabe, azeda. De que adianta? Tanta beleza por dentro e tanta sujeira por dentro. Tanta beleza por fora e tanta sujeira por dentro. Né? Tem gente que tem um ditado que diz assim, por dentro, como é? Por fora, bela viola e por dentro um pão bolorento. Então, o que adianta ser uma bela viola por fora e por dentro ser um pão bolorento? Então, as pessoas têm que se chocar, as pessoas têm que ver, né, a nossa beleza exterior, né? A beleza exterior, que é isso que Jesus, ele nos chama, né, a ter virtudes, humildade, generosidade, bondade, mansidão. Nós temos que aprender com ele. E aqui, depois de cair por terra, versículo 7, tornou-lhes, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus Nazareno. Então, eles voltam a repetir aqui, né? Jesus responde. Jesus respondeu, versículo 8. Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais, a mim deixa ir estes. Então, Jesus aqui, ele está sendo capturado para morrer. E ele sabe disso. Que a gente já viu aqui no versículo anterior, né? Ele já sabia de tudo que ia ocorrer, ele se antecipa, ele fala com essas pessoas. Então aqui ele tá assim, cara a cara com a morte, tipo, ele já sabe aqui tudo que vai acontecer, que ele vai ser preso. E olha isso, mesmo diante da morte, ele para pensar nos outros. Ele não está pensando nele, não, eu estou aqui, mas olha, tenha calma, não faça nada comigo, não. Por quem é que ele pede? Ele pede pelos seus discípulos, sabe? Mesmo numa situação, indo para a morte, ele está pensando nos discípulos. Ele diz, sou eu que estão procurando, deixe esses aqui embora, deixai ir esses. Então aqui, mesmo em uma situação complicada, difícil, ele protege ali os seus, ele ali livra. Ali o mais angustiado para estar era ele, porque ele já sabia tudo que ele ia passar. E no entanto ele está ali, tranquilo, e mais uma vez ele fala, olha, tá bom, se estão me buscando, tô aqui. Estou aqui, é a mim que procuram, estou aqui. Agora, então, já que é a mim que procura, esses aqui que estão aqui, pode deixar eles embora, pode liberar. Eu estou aqui. E no versículo 9, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Quando Jesus fala, né, que não perdi nenhum dos que me destes, né? Ele livrou aqui esses homens, né, de ser preso, além de não perder a alma também, não deixou ninguém morrer. Jesus protegeu esses que o Pai deu para caminhar com ele. Jesus protegeu até o fim. E esse é o tanto que Jesus te ama. Esse é o tanto que Jesus me ama. Esse é o tanto que Jesus nos ama. É o tanto que ele se importa com você, o tanto que ele se importa comigo, com a minha família, com a sua família. Por nós,
ele foi até o fim. Essa é uma característica de Cristo. Eu sou manso e humilde de coração. A grande característica de Jesus é a humildade. Para a gente, nos dias atuais, é até estranho alguém falar que é humilde, porque a gente já pensa logo, ser humilde eu vou ali ter uma humildade aqui. A pessoa vem e fala, algo, e aí a gente pensa que humildade é pensar menos de si. A gente pensa que humildade é assim, Vou dar um exemplo. Alguém chega para mim e fala: nossa, que estudo, hein? Foi muito bom, consegui entender direitinho tudo isso que você estava explicando, que vídeo bom. E aí eu falo: não, nem foi tão bom assim, E menosprezar, não, foi só algo simples. Isso não é humildade, pensar menos de si, O que é humildade, então? Humildade não é pensar menos de si, não é menosprezar aquilo que talvez Deus te deu a capacidade de fazer. Não é menosprezar a si mesmo, não é você ficar se diminuindo, pensar menos de si, mas é pensar menos em si, sabe? Tem uma diferença de pensar menos de si. Não, isso aqui eu fiz, mas não é tão bom não, dá para melhorar, não, aquela falsa humildade. Não é sobre isso, ser humilde. Não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si e mais no outro. Isso é ser humilde. Pensar menos em si mesmo e pensar mais no outro. Porque Jesus podia falar que ele era humilde, porque ele poderia dizer: olha, tudo que eu estou fazendo não é para mim, não é para o meu benefício, mas estou fazendo tudo para a glória do Pai. E a todo tempo ele fala. Ele, em nenhum momento ele pega a glória para ele, em nenhum momento ele fala: olha, em meu nome, sou eu sou tal. Não. Tudo ele falava: olha, é para a glória do Pai, estou fazendo isso porque ele me mandou. Eu não faço nada para mim, não faço nada para o meu benefício, estou fazendo tudo para a glória do Pai, para honrar e proteger vocês, que somos nós. Aqui é como se Jesus estivesse falando: olha, fiz tudo isso, não foi para o meu benefício, mas além de glorificar o Pai, é para proteger vocês. E o nosso chamado é esse: aprender com Cristo. Quando ele diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse humilde é pensar no outro, é pensar no próximo. Isso é ser humilde. É viver a vida assim, olha, estou indo para a morte, mas estou pensando nos outros. Como é que eu posso servir o outro? Como é que eu posso te proteger? Como é que eu posso estar ali, estender a mão de fato a quem precisa? Ser humilde é andar com uma lista, sabe? Onde não tem o seu nome. Imagina você ir viajar, e você ir para um lugar e as pessoas saber que você vai para aquele lugar e um falar: ai, poxa, eu quero que você traga um chocolate de lá, ai, eu quero que você traga um chaveirinho, ai, eu quero que você traga tal coisa. E você parar, fazer uma lista e você lá no meio da sua viagem, você se lembrar daquilo que as pessoas pediram, até te deram o dinheiro para você comprar, elas só querem ali um favor seu, elas não querem que você talvez dê de presente, mas ser humilde é lá. Você tá de repente no meio de um passeio, você tirar um tempo para ir comprar essas coisas que essas pessoas te pediram, sabe? Está ali tirando do seu tempo, do seu passeio, para servir o outro. Será que a gente tem de verdade essa humildade? Então fica aí pra gente pensar, pra gente refletir. Porque às vezes a gente só pensa na gente mesmo.
E ser humilde não é eu pensar menos de mim, não é eu diminuir aquilo que eu faço, mas ser humilde é eu pensar menos em mim e mais no outro. Servir, como eu posso servir, como eu posso ajudar. Muitas vezes a gente precisa dar o primeiro passo, seja no trabalho, seja no ambiente ao qual você está inserido. Às vezes você olha, mas porque aqui as pessoas não se ajudam. Comece a ajudar você, dê o primeiro passo. Veja ali o que é que precisa. Vai lá, sirva. Olha, vi isso aqui, que pro que você faz, ó, isso aqui acho que dá para te ajudar. Olha, isso aqui eu vi, achei a sua cara. Dê você o primeiro passo, seja humilde. Muitas vezes a gente só quer receber, a gente só quer estar ali, que as pessoas nos sirvam, mas às vezes a gente não quer dar o primeiro passo e não quer servir. A gente quer que as pessoas se lembrem da gente, mas a gente não quer se lembrar do outro. Às vezes a gente quer que as pessoas façam pela gente, mas a gente não tem a disposição, não tem disponibilidade, não tem tempo para fazer pelo outro. Isso não adianta falar, isso tem que se viver. Então, Jesus, ele é o homem mais humilde do mundo, porque ele veio ao mundo com uma lista na mão. E sabe o nome de quem está nessa lista? O meu nome, o seu nome, o nome de todos nós. Está aí nessa lista. Sabe? E ele não descansou. Ele não descansou e ele não vai descansar enquanto ele não alcançou ali todo mundo da lista. Ele não vai descansar enquanto não alcançar todo mundo da lista. E na cruz, ele olha para o Pai e diz: Pai, todos que me destes estão aí. Eu só esqueci de um, de mim mesmo. Ele se entregou completamente. Então, é isso que ele está fazendo na hora da morte. Ele está pensando no outro. Ele está ali exercendo a sua humildade, né? Eu costumo dizer que palavras o vento leva. Eu não preciso ficar dizendo: eu sou humilde, eu sou boa, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque não é o que você fala, é o que você vive. As pessoas têm que enxergar isso em mim, não adianta eu falar. Porque eu posso falar uma coisa e fazer outra. Ter uma atitude totalmente diferente daquilo que eu falo. E aí não vai condizer. Jesus aqui, a gente vê que em determinadas coisas, muitas lições a gente aprende com Jesus, não só pelo que ele fala, porque o que ele fala é o que Deus mandou ele falar, ele vem revelando aqui o coração do Pai, mas também nós conseguimos aprender demais com as suas atitudes. Quem de nós, na hora do aperreio, na hora ali que a gente está passando por uma dificuldade, para se lembrar do outro? Quem? Vamos ser sinceros. Gente, é muito difícil. E Jesus, ele vem para nos mostrar isso. É difícil, mas é possível. Olha, eu estou aqui, eu vou para a cruz, eu vou receber os cravos na minha mão, eu vou ser açoitado, eu vou ser envergonhado, eu vou ter uma coroa perfurando ali minha cabeça, atormentando aqui, né, a cabeça. Imagina uma coisa furando toda a cabeça. Ele sabia tudo que ele ia passar. E ainda assim, ele não estava preocupado com isso, mas ele estava preocupado ali com os seus discípulos que estavam com ele. E isso é muito lindo em Jesus, pensar no outro. E aí aqui, o último versículo que eu vou ler hoje, até porque esse último versículo é o que vai render agora uma boa parte do estudo. Eu vou me aprofundar nesse versículo, que é o versículo 10. Eu vou fazer a leitura e vou entrar então aqui, vou me aprofundar nesse versículo. Então, Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Então, vamos aqui estudar agora esse versículo em si, né? Então,
Pedro aqui ele corta a orelha desse homem chamado Malco, conforme relata aqui no Evangelho de João. Já esse é um complemento, porque nos outros evangelhos não aparece o nome, né? E é uma coisa que eu gostaria até de esclarecer aqui, né? Muitas vezes a gente vê em séries, vê em filme, né, sobre a paixão de Cristo, e a gente tem o hábito de falar, né? Pedro, ele cortou a orelha do soldado, né? A gente fala, Pedro pegou a espada e foi lá e cortou a orelha do soldado. Então, por isso a importância da gente ler com calma e compreender cada detalhe relatado na Bíblia, né? Até porque nada está aqui por acaso. Então, não era o soldado, tá bom? Como muitos falam. Ele era um servo do sumo sacerdote. Isso está muito claro aqui no versículo 10, né? Feriu o servo do sumo sacerdote. E nos outros evangelhos também é essa palavra utilizada. Feriu o servo do sumo sacerdote. Tá bom? Então não é o soldado. Não está escrito o soldado. Nós vamos aqui entender um pouquinho, né, essas informações e por que isso faz toda a diferença. Tá bom? Nós vamos entrar um pouquinho mais profundo aqui nesse contexto. Malco, né, ou Malchus, né, que é a forma helênica do hebraico, Meleque, significa rei, né? E aqui nesse contexto ele é identificado então como servo do sumo sacerdote Caifás, que tinha liderado então aqui a legião dos soldados romanos, que foi prender Jesus lá onde ele estava, no Getsemane. E onde é que a gente encontra essa informação, né? De que ele é um servo do sumo sacerdote, né? Além daqui mesmo que a gente já viu, João 18:10, nós também encontramos em Mateus, no capítulo 26, no versículo 51. Depois você já pode anotar aí essa referência e depois procurar aí na sua Bíblia, que eu não vou abrir em todas as referências para não me alongar demais. Então, Mateus 26, capítulo 26, versículo 51. Também encontramos em Marcos, no capítulo 14, versículo 47. E em Lucas, no capítulo 22, no versículo 50. Então, perceba aí que os 4 evangelistas, todos eles, né, relatam a mesma coisa. Claro que os relatos são de formas diferentes, tem um público-alvo diferente, por isso que um complementa o outro, tá bom? Mas os 4 estão falando a mesma coisa, a mesma história. A diferença é que uns têm uns detalhes a mais, como aqui em João, que diz o nome do servo, né? Lá nos outros que eu citei agora não tem. E assim como teve algumas coisas que a gente está lendo em João, o complemento está nos outros evangelhos. Então, tem uma diferença em ser soldado e sumo sacerdote, tá? Para ser um soldado romano, naquela época, primeiro você tinha que ser um cidadão romano. Tinha que estar a serviço do reinado e também tinha que ter os mesmos interesses de Roma. Tinha ali que lutar por Roma, seguir ali os mesmos interesses, né? E pela lei judaica, não se permitia estrangeiros entrar no templo de Jerusalém para oferecer cultos e sacrifícios aos deuses romanos. Então, isso é um dos indícios de que ele não era um soldado, tá certo? Ele era, como está dizendo aqui a palavra, ele era um servo do sumo sacerdote. Então, tem aí uma diferença. E nós vamos entender aqui. Então, se ele fosse um soldado, ele não poderia entrar no templo. Porque os romanos, eles não cultuavam o Deus Todo-Poderoso, né? O Deus vivo. Eles cultuavam outros deuses. Então, se ele fosse um soldado, jamais ele poderia, então, entrar no templo para oferecer culto aos deuses, né? Aos quais os soldados romanos o faziam. Então, de fato, ele era um servo do sumo sacerdote. Vamos entender aqui. Para ser um sacerdote, né?
ele não era um sacerdote, ele era um servo do sumo sacerdote. Então, para ser um sacerdote, né, tinha que passar aí por um período, pelo menos ali de 5 a 8 anos, né, precisava ser da tribo de Levi. Onde é que eu vejo isso? Lá no Antigo Testamento, no livro de Números, no capítulo 3, versículos 6 e 7, né? Tá dizendo que precisa ser da tribo de Levi para poder ser um sacerdote, para poder servir, então, ali no templo. Precisava ser perfeito, não ter nenhuma deficiência, né? Precisava ali, tinha as condições para servir. E aonde a gente encontra isso, né? Também lá no Antigo Testamento, Levítico, o livro de Levítico, no capítulo 21, versículo 17 e capítulo 21, versículo 21. Né? Eu não vou adentrar, né? Não vou ler esses versículos, mas você pode aí anotar a referência e depois parar para ler. Aqui a gente chega no ponto principal que é mencionado claramente, né? Por que é que a Bíblia ela vai falar aqui, né? Ela fala que Pedro, que tinha a espada, né? Tá até entre vírgulas aqui. Então Pedro, que tinha a espada, desembainhou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Por que essa informação tão completa, né? Qual é a necessidade da gente saber que era a orelha direita, né? Por que a Bíblia cita isso? Então, gente, toda vez que a gente vê detalhes na Bíblia, sempre tem um significado, tem uma história por trás, tudo tem um porquê, né? Então, vamos entender aqui a questão da orelha, né? Por que essa ênfase? Porque naquela época, para se tornar um sacerdote, era necessário ali ser ungido, passar por uma etapa que está escrito lá em Levítico 14:14, que diz: e o sacerdote, né, tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita. Então veja, para se tornar um sacerdote, tinha ali, né, um ritual, tinha ali um rito de passagem, né, para aquela formação, para ele sair de servo e passar ali então ser um sacerdote. Então, como a gente já leu, ele tinha que ser perfeito, ou seja, ele não poderia estar faltando a orelha, o braço, sobretudo o do lado direito, que era onde teria que pegar esse sangue do cordeiro, colocar na orelha direita, no polegar direito da mão e do pé, né? Então, aquele que tinha que se purificar, tinha que passar por isso, ter o sangue colocado sobre a orelha direita, sobre o polegar direito. Então, era necessário ter a orelha direita para que essa cerimônia fosse possível. Então, veja que nada está aqui por acaso. Às vezes a gente lê tão por cima e não entende o significado tão profundo, né, que é. Aqueles que desejavam, então, nessa época ser sacerdotes, devia dedicar, como eu já falei aqui, a sua vida, cerca de 5 a 8 anos. Eles tinham que estudar, né, os escritos judaicos. Eles tinham que se dedicar ao serviço do templo. Tinha toda uma questão, né? Todas as ações relacionadas ao trabalho, ainda, né, eles tinham que estar ali, aprender tudo aquilo. E no final, né, quando já faltava aí média de 1 ano, se tornava servo do sumo sacerdote, né, se tornando então próximo ali da maior autoridade no templo. E Malco, que é esse servo relatado aqui no versículo 10, ele já estava então, né, por todos esses detalhes que eu disse agora, se ele era servo do sumo sacerdote, então ele já tinha passado
todo esse tempo e já estava aí no seu último ano de estágio, né? E o ato de ter a orelha cortada ali tiraria essas duas condições acima mencionadas. O tornaria impróprio para fazer qualquer coisa no templo. Então, o que aconteceria aqui com Malco? Né? Ele, teve a orelha cortada. Então, se Jesus não tivesse restaurado, né, a orelha dele, ter feito um milagre ali, o que teria acontecido com ele? Ele teria sido excluído do seu trabalho, né? Teria que prover, então, sua alimentação de outra forma. Sem a orelha direita, né, a vida de Malco seria totalmente mudada. Ele ia ter que se adaptar radicalmente a um novo trabalho, sabe? Ele tinha que reorganizar ali sua família. Ele teria que reorganizar sua posição social. E tudo isso seria afetado justamente com esse corte, com essa espadada aí que Pedro deu na orelha dele. Então ele teria toda a sua vida prejudicada. Tudo aquilo que ele conquistou, que ele construiu, que ele estudou, que ele se dedicou, ali iria totalmente por água abaixo. Então, Jesus aqui salva a vida de Malco quando interrompe. Jesus interrompe aqui no versículo 11, a gente vê, né? Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? E eu li para complementar, mas esse vai ser o versículo que eu vou continuar o próximo estudo. Vamos adentrar mais aqui, né? Então, Jesus, ele salva Malco quando ele interrompe Pedro e pede que guarde a espada. E aqui nós podemos ver claramente que o fato de Jesus curar, né, a orelha de Malco, que não aparece aqui em João, mas a gente vai ver nos outros evangelhos, né, que Jesus cura então a orelha de Malco, não foi apenas um milagre antes da crucificação. Eu vou te pedir agora para que você imagine comigo essa cena. Vamos lá, vamos tentar imaginar, porque o bom de ler a Bíblia é isso, é a gente degustar, é a gente imaginar. Vamos nos imaginar agora que nós estamos lá no jardim. Se você quiser, puder fechar seu olho para imaginar, se você consegue imaginar de olho aberto, tranquilo, mas vamos fazer esse exercício aqui. Vamos imaginar a cena. Você foi prender um homem, esse homem ele era tido como um criminoso. Então, você está indo. E é dos perigosos, porque vocês todos foram armados, tá? Foi todo mundo armado, todo mundo ali para prender esse criminoso. Chegando lá, você chega junto com a sua turma, com a sua galera. Você chega lá para prender esse criminoso, essa pessoa perigosa. E aí você chega lá, ele não se defendeu, ele não lutou, ele não correu, não fugiu. Ele aceitou passivamente. Não, estão procurando quem? Jesus. Não, sou eu. E aí você dá de cara ali com a pessoa que você foi procurar, armado ali até os dentes, né? Você e uma turma. E aí essa pessoa não fez nada. Falou, tá bom, sou eu. Tá aqui, pode me levar. E além de tudo, essa pessoa vira pra você e fala assim, ó, sou eu, você tá me procurando. Pronto, deixa esses aqui embora, eles não têm nada a ver. Estão buscando eu, tá aqui, tô aqui, deixa os outros sair. Você iria achar o que disso? Você iria achar estranho, né? Eu tô falando para você imaginar você na situação. Você sendo Malco, né? Você indo nesse lugar, você nessa posição de Malco, né? E você e ele, tá? Do lado oposto, vocês são adversários, tendo em vista que você saiu para ir capturar aquela pessoa. Então, ou seja, estão de lados opostos, né? Tanto é comprovado que vocês estão de lados opostos que um dos amigos daquele que eu fui procurar já sacou uma espada e veio e feriu você. Então,
E aí essa pessoa que você foi prender, esse criminoso, essa pessoa que você foi lá para prender, ele vem, impede aquele amigo dele de te matar, né? Interveio, impediu que coisas piores ali acontecessem. Que com certeza, se Jesus não tivesse parado, Pedro ali talvez teria dado ruim, né? Não fosse só a orelha. E se Jesus não tivesse parado e fosse você ali, pensa aí nas complicações que poderia ter acontecido. Você ali com a orelha cortada ou decepada, sangrando, até você ser socorrido naquela época, ser medicado, né? Correndo o risco de pegar uma inflamação, perder todo o seu sonho, tudo aquilo que você tinha feito, anos e anos de dedicação, de estudo, né? Você saber ali que você perdeu, porque sua orelha foi cortada. Não fala que foi ferida, fala que foi cortada. Então eu imagino que tenha sido decepada, arrancada, né? E você tá ali sangrando, sentindo dor, um filme passando na sua cabeça. Meu Deus, eu estudei tanto, eu fiz tanto, cheguei tão perto, falta só um ano, tô aqui com dor, sem minha orelha, como é que eu vou servir no templo, como é que eu vou voltar pra minha família? E tudo acontecendo assim, em segundos, até você ser socorrido e você ali pensando. E aí, quando você menos espera, o homem que você foi prender parou para curar você. Parou. Levantou as mãos, colocou ali na sua orelha e curou. Estancou o sangue, curou. Sua orelha tá lá de volta como antes. Você já imaginou uma coisa dessa? Então, o homem que você foi prender teve tempo para cuidar de você. Aí você imagina, né? Nós estamos imaginando sendo Malco. Aí imagina aí que você foi o último que recebeu um milagre. O que eu tô pedindo para você imaginar, né? É para você sentir, né? Muitas vezes a gente tem que procurar sentir a palavra, a gente tem que se colocar ali no lugar, a gente tem que imaginar a situação. Pode ser só uma leitura qualquer por cima, mas a gente precisa provar disso, né? E aqui, quantas coisas nós podemos aprender, né? Nós podemos ver que precisamos nos converter verdadeiramente. A gente vê Pedro ali andando 3 anos e meio com Jesus, não tinha entendido claramente que Jesus tinha falado sobre sua morte. E simplesmente ele quer defender Jesus. Ele quer ali com uma espada defender Jesus, como se Jesus, né, não pudesse se defender. Tanto é que no versículo 11 Jesus fala: olha, cara, não vou eu beber aquilo que o Pai me deu, não vou eu passar por aquilo que o Pai preparou, não vou eu passar por aquilo que já está escrito que eu vou passar. Não precisa, você não entendeu o que eu estava dizendo todo esse tempo. Então, nós precisamos nos converter de fato, tentar entender a palavra de Deus de fato, porque, como Pedro, às vezes a gente acha que a gente entendeu, muitas vezes a gente quer tirar ali a espada, quer partir para cima e a gente está fazendo ao contrário do que Jesus acabou de falar, que Jesus pediu, do que ele ensinou. Medo da morte, né? A fuga dos discípulos é um exemplo, né? Que todos os homens têm medo da morte, que sem o Espírito Santo o homem não tem como ser verdadeiros, corajosos pregadores da palavra. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, da verdade. O fim de um sonho. O exemplo da orelha direita cortada, né, pode aludir sobre os projetos espirituais na vida das pessoas, principalmente aquelas que sofreram uma espadada dada por outra pessoa, né, que tirou da vida dessa pessoa a principal condição que a levaria a alcançar ali o seu sonho. E aí a gente vê um pouco, vou falar um pouco aqui sobre a espada, né? A espada.
Muitas vezes, nós, na tentativa de defender Jesus, né, como Pedro fez aqui, e a gente nessa tentativa, nós cortamos a orelha do mundo com a palavra. Nós cortamos também a orelha de pessoas. Nós impedimos eles de ouvirem. Muitas vezes, né, quando a gente chega para falar de Jesus para alguém, né, para as pessoas que não conhecem a palavra, pessoas que são do mundo, às vezes nunca ouviram falar de Deus, ou que já foram, mas não querem mais saber, sabe? E aí a gente chega para falar para a pessoa e a pessoa responde: cara, eu não quero saber disso. Eu fui uma vez na igreja e fizeram isso e isso comigo. Ah, minha tia, meu tio falou isso e isso, fez isso e isso comigo, não foi legal. E tantos outros relatos, né, que a gente vê. E sabe o que fizeram com essas pessoas? E muitas vezes pode ser eu, pode ser você, pode ser outras pessoas, né? A gente corta a orelha, né? A gente corta a orelha dele. E essas pessoas agora elas ficam fechadas para o evangelho, fica surdo para as coisas de Deus, porque algum dia alguém achou que precisava defender Jesus e achou que a espada da palavra era para ferir o outro. E aí as pessoas pegam ali as palavras da Bíblia e vai para cima do outro com tudo e julga e aponta e faz aquilo e pega a espada e pá na orelha do outro sem dó, sem piedade. Mas eu vou dizer aqui qual é o real significado da espada. Vamos nos atentar a isso, né? Eu convido você também a refletir nesse ponto, né, da espada. Então, precisamos ter cuidado, né, com aquilo que a gente fala. Como a gente vai passar Jesus, né, para as pessoas, tacando a espada, acusando, apontando. Será que esse é o nosso papel? Será que essa é a nossa função? Ou nós estamos fazendo aqui, no caso, como Pedro, né, na tentativa de acertar, estava aqui fazendo o que não era para fazer. Na tentativa de querer defender Jesus, estava ali cortando a orelha de uma pessoa. Então, sabe, a gente precisa entender como usar a espada. Como usar a espada, como não cortar a orelha de pessoas. Então, alguém, eu, você, acha que precisa defender Jesus, né? E acha que a espada da palavra é para ferir o outro. Porque a Bíblia, ela fala, né? A Bíblia ela é bem clara, ela fala que a palavra é a espada. Mas agora eu faço uma pergunta, né, para você, uma pergunta para mim também pensar. Essa espada, né? A Bíblia fala que a palavra é a espada. Tá. OK, temos claro então que a palavra é a espada. Para que serve? Serve para atacar quem essa espada então? Né? Serve para atacar o seu velho homem. Serve para ser aplicado em você. Serve para matar os seus velhos costumes, o seu velho pecado. Então você vai pegar a espada, que é a palavra, e vai aplicar essa espada em você mesmo. Gente, a espada que eu estou dizendo aqui, né, vamos compreender, pelo amor de Deus, né? Não estou falando para você pegar uma espada e enfiar em você, não. A espada que eu estou falando aqui é a espada espiritual. É a espada da palavra de Deus. Essa espada, eu conhecer a palavra de Deus, não é para eu atacar o outro. Essa espada é para eu aplicar na minha vida e mudar ela.
Poxa, se eu estou pecando nisso aqui e a palavra de Deus que a espada está dizendo, olha, isso, eu vou aplicar em mim. Poxa, eu não posso fazer isso porque a palavra de Deus... Então eu tenho que cortar esse pecado da minha vida. É para isso que serve a espada. Para ser aplicado em nós mesmos. E Jesus deixa, nossa, isso muito bem claro. Sabe aonde? Vou falar aqui para vocês. Quando Jesus, ele foi ser tentado lá no deserto, né? Ele ficou 40 dias jejuando ali, sem comer nada. E Satanás aparece ali para tentar Jesus, né? E ele tá lá, e Satanás vem e fala para Jesus, olha, se você então é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha só, Satanás sabia demais, gente, que Jesus estava com fome, ele estava acompanhando ali de perto. Entenda que se ele acompanhava Jesus de perto, imagina a mim e a você. Ele sabe exatamente com o que tentar a gente. É por isso que a gente tem que vigiar e orar. E aqui ele veio tentar Jesus. Olha só, Jesus. Imagina eu e você. Então, ele aparece ali e fala isso para Jesus. Ei, você tá com fome, né? Então, já que você é o Filho de Deus, como você fala, transforma aí essas pedras em pães. E como é, gente, que Jesus combate Satanás aí nesse diálogo, nessa conversa. Ele fala assim, sai Satanás, em meu nome eu te expulso. É assim que ele faz. Arreda-te Satanás, porque eu sou Jesus e estou mandando. É assim que Jesus faz? Não. O que é que Jesus faz? Jesus, ele pega a palavra e aplica nele mesmo. Jesus combateu Satanás com a palavra. Ele disse, está escrito. Ele não falou, sai em meu nome. Ele não gritou. Ele não falou, tá repreendido. Ele fez o quê? Ele falou a palavra. Ele usou essa palavra contra ele mesmo. Ele pegou essa espada e aplicou nele mesmo. Quando Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. Então, ele estava recitando a palavra para quem? Quem é que estava com fome? Então, ele aplica a palavra para ele mesmo. Ei, nem só de pão viverá o homem. Eu estou com fome? Estou. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra ele aplicou em quem, gente? Não era Satanás que estava com fome, era ele. Então ele pega a palavra de Deus, ele pega a própria palavra e aplica aqui. E ele responde, utilizando a palavra. Não foi gritando, não foi... Então a gente precisa ter uma compreensão sobre isso, através da palavra. Por isso que nós precisamos aprender a palavra. Porque ele resiste. Aqui ele responde com a própria palavra de Deus. Né? A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não está dizendo assim, ataca o diabo, vai lá e xingue ele. Não. Ataque o seu velho homem, que é a sua resistência, e ele fugirá de vós. Ataque o seu velho homem, o que é o velho homem? Né? O que é o velho homem? É a gente, antes de conhecer a palavra de Deus, antes de aceitar Jesus, antes de se batizar. Esse é o nosso velho homem. E onde a gente pode encontrar, né, isso que eu estou falando agora, né, de Jesus ser tentado. Então, você pode depois pegar a sua Bíblia, lá em Marcos 1, capítulo 1, versículo 12 e 13, e lá em Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 13. Né? Então, Jesus, ele combate ali, ele resiste, né, a Satanás através da palavra. A palavra de Deus, ela não serve para cortar a orelha do outro. Ela serve para mortificar, para matar o nosso velho homem, para aplicar em nós.
E quantas vezes a gente acha mais bonitinho, né? Pegar a palavra e aplicar no outro. E tornar essa outra pessoa surdo para ouvir. É aquele famoso ditado que eu vou falar de forma bem simples para vocês, né? O macaco enrola o rabo, senta em cima e vai puxar o rabo do outro. Sabe? A gente quer apontar o erro do outro, é muito mais fácil eu olhar o que o outro está errando. É muito mais fácil eu pegar a espada e cortar a orelha do outro do que eu pegar a espada e usar em mim mesmo. De olhar para mim, de olhar os meus pecados, de olhar em que eu sou falho. Muito mais fácil eu falar pro outro, eu falar do outro. Aplicar a espada na orelha do outro. Agora aplicar em mim mesmo. E é isso que fica aqui, esse ensino, né? Então, aqui pra gente já ir se encaminhando para o final, a presença de Jesus, ela é imprescindível na vida do homem, na minha, na sua. Principalmente na situação aqui como Malco estava, quando ninguém mais podia ajudá-lo. Jesus aparece. Quando tudo parece que vai ser o fim, a presença de Jesus traz a esperança àquele que está prestes a se desesperar. E que a última palavra sempre é a de Deus. Mesmo que a espada tenha sido arrancada, mesmo que o golpe tenha sido dado, mesmo que a orelha ali tenha sido decepada, mas o toque de Jesus é o que restaura. Não sei qual é a sua situação hoje, qual foi a espadada que você levou, pelo qual o momento que você está passando, mas o que eu tenho para te dizer é: Jesus é o que restaura toda e qualquer situação. Então, eu vou adiantar aqui, tá? Vou passar. Eu vou mostrar aqui as imagens que eu deixei separado. Aqui é uma representação, né, de Judas traindo Jesus. A referência que está falando que ele vendeu Jesus, né, por 30 moedas de pratas, está nos outros evangelhos. Aqui eu deixei uma imagem que diz aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 24. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria não haver nascido. Então aqui está falando, se referindo a Judas, né, que leva aquele pessoal ali até o Getsemane. Era ele que sabia, era ele que andava com Jesus, e ele já tinha combinado que ele trairia Jesus. E a forma de identificar também não está relatada aqui em João, mas nos outros evangelhos a gente vê, seria com um beijo, tá? Para que eles identificassem. Aqui, o momento dele beijando Jesus, né, no ato da entrega. Aqui é claro, gente, que são representações, tá? Imagens retiradas aí então da internet. Todo o povo que foi e os servos aqui do sumo sacerdote, né? As características aí das vestes. Então a gente vê claramente que não eram soldados, né? Eram servos aí do sumo sacerdote. Aqui uma representação, um desenho, né, de Pedro, então cortando aqui a orelha. E aqui também não está relatado aqui no livro de João, mas eu quero deixar muito bem claro, é o momento que Jesus restaura então a orelha desse servo, né? Jesus restaura ali os sonhos, Jesus restaura a vida, Jesus restaura aquele que veio para o fazer o mal, aquele que veio para prendê-lo, aquele que veio para humilhá-lo, aquele que veio para levá-lo preso. Ele ainda assim, em situação, se encaminhando para sua morte, sendo preso, sem nada ter feito, esse é Jesus. Aquele que tem compaixão do próximo, aquele que cura, aquele que olha para o outro com um olhar de amor, independente do coração daquele homem, independente do que ele veio fazer. O outro
não muda as características de Jesus, não muda quem Jesus é, né? Jesus, ele sempre nos passa esse ensinamento. O fato de Judas ter sido um traidor não mudou o fato de Jesus ter sido amigo de Judas, né? Tanto é que em um dos evangelhos Jesus fala, amigo, aqui veio. Então Jesus chama Judas de amigo. Então esse servo veio com o intuito de prender Jesus. E ainda assim, Jesus se compadeceu, né, da vida dele, que seria arruinada, seria destruída, seria uma vida de esforço jogado fora. E Jesus vai e restaura nesse momento não somente a sua orelha, mas os seus sonhos, a sua dignidade. Restaura então a sua vida, tá bom? Que a gente possa aprender, meditar, tudo isso que Jesus nos ensina. Eu fiz até o 10 justamente porque eu queria me aprofundar bem. Tem coisas que eu não queria que passasse batido. E a gente vai fazendo, se precisar, fazer em 2 partes ou em 3, a gente vai fazendo para que não venhamos perder nenhum detalhe. E esse momento eu gostaria novamente de orar, de agradecer a Deus, né, por essa palavra. E eu convido você a orar também. Deus, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, por tudo que foi revelado através do Espírito Santo, por tudo que foi revelado através da Tua palavra, através desse estudo. Somos gratos a Ti, Senhor, por tantas revelações, por tantas edificações, exortações, Pai. Somos gratos a Ti, Deus, por essa palavra maravilhosa que nos foi apresentada agora através do Teu Filho amado Jesus. Ah, Senhor, somos gratos pelo Teu sacrifício na cruz por nós. Somos gratos a Ti, Pai, por tanto amor, por tanta compaixão. Obrigado, Jesus, por nos ensinar verdadeiramente o coração do Pai. Muito obrigado por nos revelar o coração de Deus através das Suas palavras, através das Suas atitudes. Somos gratos a Ti, Pai, por tudo. Te agradecemos também, Deus, por esse momento de estudo. Te agradeço por cada pessoa, Senhor, aqui presente, que tem fome e tem sede da Tua palavra. Que o Senhor venha abençoar, Pai, poderosamente cada família, cada lar, cada pessoa que está aqui, Senhor, nesse estudo, que está aqui, Pai, empenhado em aprender mais de Ti, mais da Tua palavra. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Pai. Abençoa, Pai, o restante da semana. Abençoa, Pai, o próximo estudo. Abençoa, Senhor, que este vídeo alcance muitas vidas, que essas pessoas venham conhecer cada vez mais do amor de Cristo, do Teu amor, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. E fica aqui o meu muito obrigado por assistirem até aqui. Não esqueça que, se você ainda não é um inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, assim todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, você receberá a notificação. Para quem acompanha, já deve ter percebido que nós temos novidades no canal. Antes o canal ele era destinado apenas para o estudo bíblico, que acontece todas as terças às 20 horas, ao vivo aqui no canal. Agora também nós temos vídeos de oração, vídeo para que você possa refletir na palavra, leitura de salmos. Então, se você ativar o sininho, toda vez que entrar um vídeo novo no canal, você vai receber a notificação, você vai poder já receber aí esse novo vídeo, tá bom? E assim você vai também poder compartilhar com essas pessoas. Se você foi edificado com esse vídeo, com esse estudo, se você gostou de um vídeo de oração, compartilhe ele com mais pessoas e assim mais vidas serão edificadas. Também gostaria de pedir
que se você foi tocado por essa palavra e gostaria de compartilhar, né, o que Deus falou com você através desse estudo, ou algo que aconteceu na sua vida, nesse estudo, no estudo passado, ou durante esses dias que você tem assistido os vídeos, se Deus falou algo com você, se aconteceu algo de diferente, se a palavra te tocou de uma forma diferente, você pode relatar aqui nos comentários. Assim você vai ajudar a edificar também a vida de outras pessoas, né? Vamos nos encorajando, vamos nos afiando e vamos aí falando cada vez mais do amor de Deus para as outras pessoas. Então, até o próximo vídeo. Não esqueça aí de compartilhar. Um beijo, fiquem com Deus na santa paz do Senhor. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.